Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vênus e hoje eu estou com um convidado muito especial. A gente está falando tanto de IA, virou uma modinha, né? Eu falo que tem várias modinhas que vão passando, mas, assim, existe muitas interrogações nesse lugar. Eu estou com Cristiano Cruel, que é pai, é marido, trabalha com IA, ou já tem acesso à tecnologia, à IA há quase 4 décadas e é o fundador da Startse. Bem-vindo, Cruel. Tá bom, Ju, obrigado. Um prazer estar aqui com você e debater esse tema tão intrigante, cheio de facetas diferentes. Eu já escutei você falando algumas vezes, né? E eu acho muito legal a forma como você simplifica a mensagem. E para mim, as pessoas que são bons mensageiros, eles simplificam a mensagem. E quando você fala de inteligência artificial, que está aí todo esse burburinho, eu acho que você desmistifica e você provoca também. Então, eu quero trazer um pouco desse tema. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, falando um pouco sobre educação, sobre família, sobre empresas. E eu queria te cutucar nesse lugar. Primeiramente, queria que você contasse um pouquinho de como foi fundar a Startse, né? Da onde saiu esse desejo, que hoje é uma das maiores escolas, né, de tecnologia, de inovação. Então, traz um pouquinho para a gente. Super. Acho que você começou por IA. A Startse é um projeto muito interessante. Na verdade, eu fui convidado para participar muito no brotar do projeto. Assim. A ideia original veio do Júnior. Ele morava no interior de Minas, veio a São Paulo com ideias, empreendedor nato, e tinha uma turma de gaúchos, se você sentir aqui o tom, que haviam empreendido um projeto que cresceu muito no Brasil, que é a XP, né? XP Investimentos. E aí, naqueles contatos todos, o Júnior trocou muito com o Pedro. E o Pedro Englert era CEO do Infomoney na época. E o Pedro tinha os colegas ali, o Glitz, e tinha também o Marcelo. Marcelo Maisonave foi fundador lá junto da XP. E fazendo a história para trás, porque para trás é fácil conectar os pontos, para frente é mais difícil. Mas o Marcelo era meu vizinho em Porto Alegre. Ah, que interessante. Então nós morávamos no mesmo prédio e tal. E a história da minha chegada muito nesse início aí desse projeto da Startse é que eu estava tirando um sabático morando no Texas. Eu estava morando em Austin, no Texas. Eu resolvi aos 47 anos apertar o botão do reset. Sei bem como é esse botão. E passar uma temporada com a minha mulher amada e com meu filho, que tinha 13 anos na época, e viver um pouco daquele ambiente do Texas, de Austin, porque eu sou meio cria do Vale do Silício. Então, a história, para ser curta, é que nessa temporada lá, eu marquei grandes eventos nos Estados Unidos naquela época, era 2015 para 2016. E aí, num deles, eu sem querer, meio por acaso, encontrei meu ex-vizinho, que era o Marcelo, lá num grande evento na Califórnia. Então, se eu volto para trás, eu estou muito na origem do projeto da Startse por essas coincidências da vida. Eu e o Marcelo, nós éramos conhecidos das reuniões de condomínio no prédio. Então, delícia. é sempre da maneira mais, sei lá, talvez o Vale do Silício ele provoca muito conhecer pessoas, né? Você aprende a fazer o pitch rápido, conhecer esse, aquele, um tenta ajudar o outro. E aí eu acho que a serendipidade, encontrar uma coisa legal que a gente não procurava, ela não acontece tão aleatoriamente assim. Eu acho que a gente faz quase uma engenharia de serendipidades. Então, contando da minha chegada na Startse, eu, aos 47 anos, resolvi tirar um sabático, encontrei um ex-vizinho de Porto Alegre, me convidou, eu voltei, conheci o Pedro, conheci o Júnior, e aquilo começava de maneira tão estranha, 5, 6 pessoas meio com uma ideia não formatada, e é muito legal. Agora são 10 anos, esse ano a Startse faz 10 anos. Parabéns. Tem uma sensação que a gente brinca, né? Exponencialmente. Falando, 10 anos já andaram uns 30, 40, né? Assim, porque muitas coisas acontecem e tem sido uma aventura muito interessante. Muito interessante, né? Você está falando e eu também fiz assim um rebobinar aqui. Em mais de 10 anos atrás, quando fundamos, né, a Canui, eu estava desde o comecinho também e não fui fundadora, mas estava desde o começo e criei as primeiras marcas nativas digitais, que naquela época nem era bonito, né? E eu lembro que as pessoas não entendiam, né? E falavam assim, como assim comprar pela internet? Então, é muito interessante ver a aceleração, né? Como que está, como, assim, teve uma parte do tempo que demorou,
né, assim, vendo como está hoje, né, como as coisas hoje, todo mundo compra pelo Mercado Livre, pela Amazon, pelos grandes marketplaces, o que deu também visibilidade para grandes indústrias, que é difícil você conectar, né, direto com o consumidor. Então, assim, para mim, a internet, a tecnologia por trás disso, ela é maravilhosa, fora todas as ferramentas para medicina, enfim, é incrível. Mas, assim, é gostoso de ver como que, né, acontece esse caminhar. Lá atrás, tu não ficava meio... Eu lembro de um fornecedor meu pegar um avião lá de Minas e falava, quem é essa Ju Caldeira que começou a comprar? Eu comecei a desenhar calçado, eu comprava 600, 400, eu tava comprando 10 mil, 30 mil. Ele pegou um avião e foi lá conhecer a Canoa. E foi muito engraçado, porque ele olhou aquele bando de moleque, né, que era isso. Daí tinha a salinha da TI, né, aquela galera que ficava ali fechada. E eu acho que hoje a gente está tendo acesso a tudo. Então, eu queria trazer um pouco, queria que você me ajudasse a desmistificar para as pessoas, porque muito tem se falado assim, o que faz com a escola? Eu estava te falando, eu tenho 3 filhos, o meu mais novo tem 10, a do meio tem 15, e eles já estão inseridos nesse mundo. A minha filha faz resumo, não só porque as pessoas muitas vezes confundem IA com ChatGPT. E não é muito mais do que isso. Aliás, hoje em dia tem podcast que, se você quiser, você grava o podcast e assim, feito por IA. Mas a gente precisa dessa sensibilidade humana. O que você acredita, se você pudesse hoje estar reunido com um monte de CEOs, enfim, fundadores de escola, o que você acha que eles precisam entender, o que eles precisam incluir e o que está faltando e quais são as grandes mudanças? É muito legal. Você falou dessa história. Que legal ter participado, vivido, feito isso, né? Você falou, eu lembrei das DNVBs, né? Digital Native Vertical Brands. Né? É isso aí, que era as PL. É meio estranho essa conversa. É muito interessante olhar para trás, porque a gente liga os pontos. Eu acho que é muito legal olhar para trás. E hoje fica mais evidente para mim esse tema de IA. Acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é que as coisas não acontecem de uma hora para outra. As mudanças acontecem bem devagar. Elas ocorrem bem devagar. Só que tem um dia que parece que tudo muda. Então aprender a observar, mais observar do que julgar, é muito importante para entender esses movimentos. O mundo adulto ou os executivos, a gente acabou muito treinado a julgar rápido, mostrar que sabe. E isso joga contra, isso cria ansiedades, isso cria jogos de poder, isso cria várias coisas assim que eventualmente até tem adoentado muitas organizações. Mas quando eu olho para trás e fico chegando no tema que é super intrigante, educação e de crianças, adolescentes, é quase foro íntimo, né? Assim, Sim. Como você guia, decide e faz com os jovens, mas eu tinha 15 anos, Ju, meu pai me deu meu primeiro computadorzinho. Que legal. E isso faz muito tempo, eu tenho 57 anos agora. Então, imagina, foi a primeira vez que eu ouvi falar do termo inteligência artificial. Mas era um termo muito associado à ficção científica. Imagina, era a época que você ligava o computadorzinho na TV. Então, era isso. E se eu for... a minha retrospectiva é entender que tudo aquilo está sendo construído. Então, para quem tem um olho mais assim e viveu isso, embora eu não pare de me surpreender também com tantas coisas que estão acontecendo, mas eu vejo que elas são eventos meio previsíveis. Se você entender para trás, eles não são tão surpreendentes assim. E é claro que inteligência artificial, puxa... A inteligência artificial, você puxa um fio, vem um novelo inteiro, certo? Assim, tem perspectivas imensas, está muito na moda, está super hypado. Eu ainda acho que está underhypado. Underhyped quer dizer que eu acho que a coisa grande nem chegou ainda, ok? Isso não é nem tom de ameaça, nem de medo. Pelo contrário, é meio assim, olha que bacana o que está acontecendo no mundo. Talvez isso é um viés empreendedor, certo? Sim. Se eu olhar e ficar muito assustado com o futuro, com as mudanças, a vida vai ser muito chata e eu vou ficar muito ansioso e eu vou ser refratário a aprender, então coisas desse tipo. E eu acho que é fundamental os adultos entenderem, terem menos pressa para julgar e mais paciência para aprender. Perfeito. Okay? Porque dessa forma nós vamos ajudar melhor as crianças, os jovens. Eles certamente vão viver um mundo que é diferente do tempo que eu vivi,
ok? E eu acho isso uma oportunidade imensa. Então, várias perspectivas aqui que me ocorrem aqui, nós vamos falando várias delas, tá? Vamos Mas lá, vamos lá. Uma assim, ó, eu ainda vejo as pessoas com muito preconceito com tecnologia. Sim. Certo? E eu acho isso temerário, porque tecnologia é produto, não existe um animal, um bicho capaz de criar tecnologia a não ser humano. Então, não existe nada mais humano do que criar tecnologias. Eu acredito até que nós estamos virando seres humanos híbridos. Assim, assim, não híbrido no sentido de ter tecnologia inside, né? Mas o nosso corpo já é uma grande tecnologia. Sim, E eu acho que a tecnologia proporcionou que pudéssemos ter vidas diferentes, né? Que a gente fosse reprogramado. Mas eu não vou tirar o seu... Volta lá para que a gente está falando. Não, mas daí sobre conectando educação. rápido tecnologia com a educação das crianças, que eu vejo assim... Nenhum de nós estaria vivo hoje se os nossos antepassados não tivessem tido a curiosidade e a dedicação de desenvolverem tecnologias. Nenhum de nós. Perfeito. E a gente, com o tempo, tecnologia supostamente, eu poderia dizer, tecnologia é tudo que não é natural, ou você percebe tecnologia com aquilo que inventaram depois que você nasceu. Ou assim, se você nasceu, já tinha consciência do mundo e já estava lá, aquilo você não lida como uma tecnologia, era parte da vida. Então a luz elétrica para muitos não é uma tecnologia, é parte, né? Assim, a TV, o smartphone, você nasceu, estava lá. Eu não, eu sou coroa, eu tive que aprender a baixar apps, eu tive que fechar Windows, eu tive que desenvolver, agora eu estou aprendendo a promptar no ChatGPT. Então para mim é assim, a geração que nasce, ela já está com isso assim, parte do dia a dia, ela tende a não ver tanto assim. Então, ela tem menos apreensão, menos ansiedade, eventualmente, com esse negócio de tecnologia. Então, a primeira coisa, talvez, é observar adultos. E, como falava, professores, orientadores e tal. Então, a primeira coisa vamos parar com preconceito com tecnologia, certo? Tecnologia não faz mal para ninguém, eventualmente, quem faz mal para alguém são pessoas, ou pessoas desinformadas que elas causam danos para elas mesmas porque elas não sabem o que elas estão fazendo, experimentando e tal. Perfeito. Mas eu acho que sim, nossos antepassados, deve ter olhado para uma luz elétrica e tomado um susto da vida, né? Um automóvel andando deve ter criado... Eu tenho muitas dessas histórias, assim, que eu reflito o que os antepassados, antes do conhecimento que a gente está tendo hoje, que sensação eles tiveram. E às vezes dá uma sensação da IA pra gente agora, tá? Mas tentando fazer um shortcut aqui, um atalho para o negócio de educação, eu acho que o conhecimento, a educação, a gente foi criado no mundo que a gente... Era meio assim, né? Você ia pra escola, você aprendia uma profissão, o sonho dos pais era formar os filhos, porque daí a gente arrumava um emprego, trabalhava 30 anos, se arrebentava todo, tentava guardar dinheiro para se aposentar, tentar ser feliz, daí morrer. A história curta da vida era meio assim, se arrebenta para ser feliz depois lá, tá? E eu acho que nós estamos questionando muito dessas coisas, mas do ponto de vista de educação, eu acho que está caindo a ficha que lifelong learning, em inglês, é a expressão do aprendizado a vida inteira. Ele está mais evidente, nós estamos entendendo melhor isso. Mas nós não tínhamos muito bem formatado isso, nem no sistema de educação, nem no plano de vida da maioria das pessoas, tá? Mas eu acho que se eu falar dos jovens e crianças, a coisa mais importante hoje, para quem é adulto, aqui nos escuta, eu acho que é proximidade. O que os jovens precisam muito é proximidade. A gente tem que estar lá do lado, não proibir, assim. Em vez de eu ficar apavorado que o meu filho, minha filha, meu enteado, eles fizeram no ChatGPT o dever de casa e não estudaram, eu tinha que sentar com eles. Me mostra aí, como é que você fez? Então vamos fazer melhor ainda. Então já vamos fazer uma lojinha já vamos fazer uma lojinha para vender o produto, já vamos transformar, já vamos fazer uma musiquinha. Expande em vez de contrair. Não, acho muito legal isso que você está trazendo, porque assim, antigamente o ensino era rígido, né? E hoje, o que a gente precisa incentivar nas crianças enfim, que eu acho que faz mais falta hoje é o que você falou de expandir o conhecimento, você saber fazer um bom prompt, né? Então, assim, antes você tinha decoreba, você ia lá, passava. Hoje, as profissões do futuro, praticamente, a profissão dos meus filhos, acredito que nem exista ainda, porque a gente tem uma leva de profissões chegando.
E outra coisa, a inteligência artificial hoje na educação, ela vem te dar muito mais ferramentas para você conseguir ter acesso a conteúdos que antigamente você não teria. Então, esses dias eu estava estudando com meu filho, quando eu fui ver a apostila, era de 2020. Eu falei, gente, isso aqui já mudou. E a gente fala assim, cara, e é muito mais interessante que você entre num chat e você tenha um bom prompt. Então, prompt, na verdade, é como você vai interagir, como você vai questionar a máquina. E daí, sim, você tem que ter mentes criativas. E isso, eu acho que é o que difere a inteligência artificial do ser humano. E quando a gente tem mais tempo e a gente está tanto na moda agora falar de wellness, a gente fala de longevidade, é de você ser curioso, né? Você ser curioso. Eu acho que a inteligência artificial, ela te proporciona mais qualidade de vida, porque você consegue trabalhar de uma forma muito mais rápida. Hoje você tem acesso a tantas ferramentas que te gospem ali, que nem, acho que você, em algum vídeo seu que eu já vi, você fala da calculadora. E você pode até trazer esse exemplo, eu acho muito legal. Que assim, como que as pessoas antigamente... conta você a história que teve alguns professores que se juntaram para ser contra as pessoas usarem a calculadora. E a gente não teria esses cientistas. Então, assim, como que a gente faz com que essas pessoas tenham mais criatividade, né? E que não abandonem isso? É legal, você falou da curiosidade. Eu li praticamente todos os livros do Isaacson. Ele escrevia muito sobre biografias do Einstein, do Leonardo da Vinci. E ele falou, numa reportagem, ele disse, o que mais impressionou nessas pessoas geniais não era essencialmente a inteligência delas, a genialidade delas, era muito a curiosidade. Então a curiosidade é o palito de fósforo que incendeia essa coisa que nós temos humanos, que assim, a gente não sabe ainda exatamente porque a gente está aqui. Então essa curiosidade de descobrir, de aprender, essa é uma mistura de sina com virtude, com magia do ser humano. E você mencionou uma coisa que já antes dos efeitos do ChatGPT, que foi, na verdade, o que criou IA, uma coisa popular, uma coisa que já existia, se tornou popular, é o que a gente chamava de meia-vida. Meia-vida do conhecimento. Meia-vida é um termo da física que diz quanto tempo leva para virar metade do valor anterior, mais ou menos assim. Eu brinco assim, se eu botasse uma laranja aqui, quanto tempo levaria para a laranja murchar e ficar metade do original? Isso é meia-vida. Então a gente diz muito sobre meia-vida do conhecimento. Você sabe que antes disso, já alguns calculavam, sugeriam que a meia-vida do conhecimento de uma criança que sai da escola era de 10 anos. Era mais ou menos assim, uma criança sai da escola, em 10 anos, vale a metade aquele conhecimento. Aí você, não, mas não pode, como assim vale a metade? Entendeu? Física, matemática, português, sei lá o quê. E aí a provocação é assim, ó, quer ver que são elementos básicos? Assim, quantos elementos tinha na tabela periódica quando você estudou? Já tem muito mais. Sim. Lembra que o átomo era uma coisa que não tinha divisão? Pois hoje o cara abre o átomo e tem um monte de coisa lá dentro. Tá. Se você começar a refletir assim, o conhecimento não parou de se transformar. E isso acontece em todas as profissões. Então, sempre que surge algo que traz uma novidade que não deu para checar e garantir, e a calculadora nos anos 80 foi um exemplo disso, e eu acho que hoje está meio provado que certamente alguns adultos hoje se desenvolveram e a calculadora os tornou preguiçosos. Então eles não desenvolveram, eles não sabem fazer uma aritmética básica, porque eles se tornaram preguiçosos. Para mim, o que faltou foi acompanhamento, faltou proximidade, faltou alguém junto, faltou alguém dizer... Todo mundo aqui que acha matemática chato é porque alguém não nos ajudou a ver quão divertido é. Agora, sim, assim, sim, perfeito. Cara, pode ser muito bacana esse negócio, mas tinha que ser abordado diferente, não do jeito chato, né? E talvez aí, conectando com o que você falou, a calculadora, ao mesmo tempo que algumas pessoas talvez não se desenvolveram muito, pessoas geniais, eu acho que todos os prêmios Nobel usaram calculadora. Quem tá ouvindo aqui a gente, possivelmente usou e usa calculadora. Então, não é a calculadora. Não é a calculadora, como não é a IA, como não é o ChatGPT. E toda vez que a gente cria como um inimigo comum uma coisa, talvez a gente está errando a causa raiz de um problema.
E a gente sabe que quando a gente erra a causa, a gente não resolve problema nenhum. Então, a causa não é o ChatGPT, a causa não é a calculadora, a causa é a incapacidade nossa de dar um uso apropriado para aquilo, eu acho. De transformar em investigadores, né? Então, você está falando, assim, eu venho de uma família de engenheiro. Meu pai e meus 2 irmãos são engenheiros e eu lembro que meu pai fazia conta de dividir com vírgula aqui, vírgula ali. Eu falava, pai, eu não quero ser engenheira. Mas é aquela curiosidade de fazer você investigar, né? E eu acho que isso é o que as escolas precisam hoje. Porque, assim, ferramentas, assim, cada dia surge uma. E uma mais legal do que a outra. Mas, assim, por trás de tudo isso, é você trazer, primeiro, tirar o medo dos professores e colocar os professores, assim como você dentro de casa, em, assim, estar aberto a curiosidade, a novas ferramentas, a entender como funciona. Então, assim, eu acho muito legal, por exemplo, a minha mãe e meu pai têm por volta de 70 e poucos anos, 70 anos, e o meu pai falava assim, esse negócio de marketplace, esse negócio de... Não, o meu negócio é direto aqui, B2B, é o cara que vai lá. E demorou muito tempo para ele começar a entender e falar assim, não, cara, eu preciso me movimentar. Meu pai é um grande executivo, um grande empreendedor. Então, assim, até tem uma hora que você chega no limite. E não precisa chegar nesse limite. Porque, assim, também é um risco chegar nesse limite. E assim, só mudando aqui, eu quero mudar a chave, mas, assim, as pessoas que estão nos escutando e que estão preocupadas com a educação, façam com que seus filhos sejam curiosos, né? É o fato de usar a calculadora, mas para quê que vai me levar a esse resultado? E, assim, até eu tenho uma frase aqui, né, que eu anotei. Crie ambientes de resolução de problemas. Seja qual for o problema. E pode ser dentro da cozinha da tua casa. Então, as escolas precisam olhar com mais amorosidade esse lugar e não com medo. E agora, assim, eu quero dar um turnover aqui, assim. Eu quero mudar um pouco para falar de culturas nas empresas, né? A gente tem aí a NR1, que vai começar agora a ser... Já está sendo implementada, mas ela tem uma vigência a partir desse ano. E a gente tem que falar de saúde mental dentro das empresas. E eu acho que vocês trazem isso de uma maneira muito bacana na Startse, que, assim, existe tantas formas de você implementar nas empresas a telemetria, né? Como que a gente pode usar a inteligência artificial e toda a tecnologia hoje para que a favor de trazer uma cultura mais saudável? Eu, por exemplo, estava te falando, eu tive 2 burnouts. E eu trabalho com tecnologia desde 2011, 2012, né? E, enfim, e eu acho maravilhosa, tá? Eu sou uma pessoa que eu não culpo o burnout. A culpa do burnout é minha, que queria que eu amava o que eu fazia e eu queria entregar cada vez mais. Não tem nada a ver com a empresa. Isso é autorresponsabilidade. Mas, assim, hoje eu vejo que, para mim, o grande diferencial de uma empresa que consegue explodir é ter uma cultura forte. E eu acho que a tecnologia veio para ajudar também a ter essa cultura. Que traz pra gente, porque eu sei bom, que... super, eu fico... às vezes, eu gosto de me desafiar, pela curiosidade, a usar alguns modelos mentais, assim. Tem vários muito interessantes, tem um chamado Inverta Sempre Inverta. Okay? Legal. Inverta Sempre Inverta, ele é... Charles Munger, que era o sócio do Warren Buffett, que faleceu há poucos anos atrás, ele era genial em vários aspectos, mas ele gostava muito de Inverta Sempre Inverta. Então, aqui você falou assim, pô, a gente trabalha... As coisas, a gente às vezes vicia nessas coisas. Isso cria uma adrenalina, as redes sociais viciam, as lógicas, todo, o trabalho, eventualmente. Às vezes é um senso de responsabilidade tão dobrado. E quem tem um negócio... empreender é uma profissão tão dura, assim, porque você se sente responsável, liderar um time, e se o meu time não conseguir competir, será que vai ter trabalho? Então, assim, às vezes isso vem com uma carga forte, às vezes a gente acaba gostando daquela adrenalina e tal. Mas contra-intuitivamente, assim, invertendo, uma coisa que eu tô tentando, é meio polêmica, mas vamos falar aqui, porque a gente vamos falar, aqui a gente não fica na borda, a gente estamos na sala, no mesmo. Carro, sei lá onde a gente está. Mas tem uma coisa que eu acho importante, assim, a gente viveu com o ser humano nas nossas empresas, essa última
150 anos, essencialmente, nós viemos com esse foco em produtividade, eficiência e produtividade. Então, a gente tornou métodos para fazer as empresas funcionarem. Era o Fordismo, linha de produção, série, faz o seguinte, repete e tal. Lembra lá do Tempos Modernos do Chaplin, certo? Daí depois veio a Toyota, transformou a maneira como a indústria trabalhava, modelo Toyota de produção. Já falava mais em líder do que chefe. Já tinha uma cultura japonesa mais humilde. Sempre nós podemos melhorar, vê isso. Então a gente segue vendo que a gente vai tentando encontrar novas formas de se organizar como humanos para fazer coisas. O que eu acho que é a maior de todas as tecnologias. Gestão é a maior de todas as tecnologias, que é a maneira como a gente se organiza para fazer coisas que os outros achavam que nem dava para fazer, ok? Sim. Então, descoberta de alinhamento, vontade e tal. Só que chega um momento que dobrou para essa conversa de produtividade, e eu, honestamente, eu acho que produtividade é para máquinas, não para humanos. Eu já ouvi você falando, eu acho que é isso aí. Eficiência é para máquina. Porque se eu tiver que repetir, quanto mais eficiente eu for, mais a probabilidade de alguém inventar uma tecnologia, uma máquina para fazer aquela substituição. E a coisa mais mágica, talvez, do ser humano, que é uma máquina super generalista, né? Nós somos... Para que o humano é bom? Não sei, 10 dedos, o dedão aqui. A evolução nos levou ao generalismo. Perfeito. Por isso tem uma fase dura que especialização era para os insetos. Isso é muito... Soa duro, mas é uma provocação boa. Então, olha só que interessante. O que é realmente um trabalho humano? É a gente estar aqui conversando, a gente visitar o cliente, a gente dar feedback com o time, a gente ir para o quadro desenhar, imaginar uma coisa diferente, pedir, ChatGPT, questiona a minha ideia aqui. Eu usava ChatGPT muito, assim, eu tenho que escrever muito em inglês. Minha primeira cabeça era assim, eu escrevia em português e botava o ChatGPT para traduzir. Olha, demorou um tempo para me entender que era a pior maneira de usar. Hoje, eu me esforço a escrever em inglês e eu coloco no ChatGPT, no Gemini e em qual outro, eu coloco o que eu escrevi em inglês e pergunto para eles, o que vocês entenderam? E às vezes o feedback é uma coisa diferente do que eu queria explicar. Que legal! Então eu acho que, na verdade, produtividade é para máquinas. Nós precisamos reencontrar valor, propósito no que parece improdutivo. Que essas coisas aqui, elas não têm cara de curiosidade, pesquisar, criar hipóteses, interagir com pessoas e viajar, ver a coisa, ir num setor que não é o seu, ir numa indústria que não é a sua. Isso, na verdade, não caracteriza com muito produtividade, assim, na essência da origem. E eu acho que aí reside, talvez, o futuro. Nós precisamos ser mais improdutivos para que a gente consiga construir máquinas mais produtivas, para que a gente possa ser mais improdutivo ainda. Perfeito. Você está falando aqui, eu tô assim, ó. Porque assim, eu trabalhei sempre criando novos negócios, eu estava te contando. Então, eu nunca fui especialista, eu sempre tive uma visão muito holística do todo, e acho que é aí que me fez ter sucesso. Porque eu conseguia conectar as áreas, eu sempre fui muito falante, eu sempre envolvi muito as pessoas. Para mim, isso é liderar. E eu acho que o mais interessante é que quando você se coloca num lugar humilde também, de escutar e ter um time muito diferenciado, né? De novo, não ter só especialistas, você conseguir ter pessoas criativas, pessoas mais estratégicas. Daí o negócio brota. E isso é você transformar a cultura da tua empresa, da tua área, né? E você estava falando e eu estava aqui assim... pensando, tem uma frase que eu sempre falo, um grande líder, primeiro ele varre para o time passar, né? Ele limpa o caminho. Só que para ele fazer isso, ele tem que estar olhando lá na frente. E se ele estiver ali, só no dia a dia, maçante, construindo as coisas ali na execução, ele não consegue limpar a mente dele para criar um negócio que quebraria o negócio dele. Porque hoje, o que um grande líder faz? O que é a tecnologia e a inteligência artificial?
ela consegue te trazer como competência você errar rápido e corrigir rápido. Antigamente, você não conseguia fazer isso. E com a tecnologia, você consegue. Então, assim, para as empresas, né, que estão com medo, não tem que ter esse medo. Pelo contrário, abrace. Traga... olha quantos cursos a Start tem, né? De você conseguir trazer esse conhecimento para os seus times. Criar estratégias diferentes para que você consiga... Eu sempre brinco. Cria a empresa que quebraria a sua. Não espere vir. Não olha para o lado. Olha para frente. Não é? Mas é contra-intuitivo isso. Mas esse é um pouco do inverta, sempre inverta. Eu não posso... Alguém vai tentar me vencer nessa competição. Então, que eu mesmo tente fazer isso. Mas várias reflexões aqui desse tipo de comportamento que a gente tem. E talvez por isso, muitas empresas, elas vencem. Porque elas se tornam eventualmente tão eficientes. Olha só, o que é eficiência? Tecnicamente, reduzir variância, que todo mundo luta. Porque assim, se entrar o pedido, eu não quero que erre o pedido. Se entrar se o cliente ligar, eu não quero que demore para atender ele. Então, nós vamos criando sistemas, processos, controles para ser eficiente. Certo? Perfeito. Mas quanto mais eficiente eu sou, é quase como se eu me tornasse pouco versátil. É um trade-off da vida, assim. É mais eficiência, menos... Então, quem é extremamente eficiente, por isso que o Taleb escreveu um livro chamado Antifragilidade. Que é assim, tem um negócio que se o vento bate, ele dobra, se o negócio bate, ele quebra, e a gente tem que encontrar um terceiro elemento nisso. Mas eu acho que a busca pela eficiência fundamental, ela pode cegar a gente para fazer a transformação. O Elon Musk disse, não existe nada pior do que tornar mais eficiente um processo que não deveria mais existir. Sim. E até por isso que temos todos os acessos a dados, né? E eu acho que isso a tecnologia traz muito pra gente. Hoje você tem ferramentas que te traz... tem uma frase que é alguém até do teu time que fala, que eu adoro, assim, se você tem a tua opinião ou tem dados, ele sempre fala, esqueci. Eu fico com os dados, né? Porque opinião eu já tenho a minha. Sim, é muito legal. Quer ver uma... E aí a gente faz uma conexão melhor do que é o mundo digital. Olha só, é claro que o mundo digital a gente vai aqui concluir que ele consegue escalar, porque o mundo digital não tem tantas fronteiras, eu posso vender agora para a Europa ou sem ter uma loja física, claro que tem. O mundo digital, ele converge mais dados e você tem supostamente mais informações para ter, mas tem uma coisa que o mundo digital traz que às vezes passa despercebido, que é a velocidade de aprendizado. Olha só que interessante. Se eu tenho uma loja física e um e-commerce, se eu decidir aqui na loja física que se eu botar o produto aqui nesse ângulo diferente, será que o cliente vai comprar? Aí eu coloco alguém lá com uma prancheta. Entrou o cliente, marquei. Pegou na mão, marquei. Foi no checkout. Opa, comprou. Puxa, marquei. Aí eu marco, chegou outro, não comprou, chegou. Imagina que eu preencho uma tabela aqui. Sim. Aí eu faço um Excel, faço uma coisa. Segunda-feira a gente faz uma reunião de gestão para decidir se a gente deixa o produto assim ou assado. Ok? Tá. Sim. Como é que é no mundo digital? Eu faço um teste AB, boto um pedaço assim, um pedaço assim. Em 2 minutos eu sei. Então, na verdade, o que o mundo digital dá é essa velocidade de aprendizado. Perfeito. A velocidade do aprendizado é que acelera muito no mundo digital. E ele pode contribuir muito para o mundo do ambiente físico da gente, que são os comportamentos e tudo mais. Então, aqui tem que desmistificar IA. IA não é uma coisa, IA é um mundo de coisas. IA não é só o ChatGPT ou o Copilot da Microsoft. IA é um conceito muito amplo que tem muitas especializações dentro dele. Até hoje, nunca ninguém aceita qual é a definição exata de inteligência artificial. Porque olha que irônico, a gente quer uma definição clara de inteligência artificial, mas até hoje nenhum cientista concordou o que é inteligência. É como se a gente estivesse correndo atrás do... Sim. Certo? Assim, o que é inteligência? Pensa aí 2, 3 amigos inteligentes que vocês... Depende. Tenta descrever por que você acha inteligente. Você vai ver que vai vir as coisas mais interessantes. Esse tem uma memória incrível. Esse tem uma inteligência emocional. Ele não se afeta. Ele consegue administrar. Ele, no momento, numa sinuca de bico, ele tem uma capacidade criativa. Esse tem uma capacidade criativa. Você vai ver que os traços de inteligência, eles são ainda muito humanos. E o que essas máquinas estão fazendo é um aspecto, talvez, é um drive de inteligência que a gente chama de predição. Predição é assim, se virar o copo aqui vai derramar essa água. A predição humana é a antecipação.
Então, o que a gente conseguiu fazer com as máquinas é usar um monte de dados para tentar fazer predição. Será que o cliente vai comprar ou não vai comprar? Será que ele não vai pagar a conta ou vai pagar a conta? Será que vai fazer isso ou aquilo? E como a gente aprendeu predizer assim, será que esse copo está cheio ou o copo está vazio? Né? Então, a gente começou a aprender a fazer uma coisa invertida. Já que eu consigo classificar ou predizer, se eu inverter, eu digo assim para a máquina, inventa um copo vazio. Ah, não, agora inventa um copo cheio d'água. Matematicamente, é meio fácil até. Assim, logicamente, isso não é mágico. Mágica. Tudo é mágico, né, Ju? Até a gente saber como funciona. E quando a gente acha que tudo é muito mágico, ele é legal, porque a gente alimenta essa fantasia, mas ao mesmo tempo é um risco, porque você pode ficar refratário. Você acha que é mágico, você acha que é muito distante. Empresários, executivos não gostam de gastar tempo e dinheiro com coisas que não entendem. Então eu me esforço muito para tentar mostrar onde é que esconde o coelho nessa cartola. Perfeito. Porque se você entender onde esconde o coelho, você entende que não é tão mágico assim. E aí deixa de ser mágico e você se aproxima da coisa. Aí você cai essa barreira do sobrenatural e inteligência artificial é muito mais matemágica do que mágica. Ok? Eu sei que é estranho, eu sei que é curioso, eu sei que a gente não sabe tudo que pode acontecer, mas é muito mais lógico e racional do que pode parecer para muitos. Você está falando e eu estou lembrando, você acredita que... Olha, eu lembrei hoje, eu comprei o seu livro faz uns 3 anos, não sei quanto tempo que é Organizações Infinitas, né? Sim. Devia ter trazido para ter um autógrafo, tá vendo? E eu li o do Simon Sinek também, que eu acho que é bem também o Jogo Infinito. Adoro. Então, olha que interessante. Você pega uma pessoa que trabalha com tecnologia há quase 4 décadas, vamos lá. O próprio Simon Sinek também, que é um grande consultor de grandes empresas. E daí, quando você vai destrinchando, eu acho o máximo isso, você chega num lugar que é comum em várias, assim, eu vou falar do seu livro, então, e que ele é comum e ele é humano. Ele não tem ele é só humano. E isso é o que eu mais gosto, assim, porque as pessoas estão muito preocupadas em perder emprego, em serem substituídas. Mas a gente só é substituído a partir do momento que a gente para no tempo. Porque se a gente vai atrás de outros conhecimentos e atrás do nosso propósito, o que eu quero servir, o que eu gosto de fazer, a gente não é substituído. Né? Então, assim, de novo, é uma reflexão. Nós somos organismos vivos. Nós estamos aqui para viver algo. E eu acredito que quando a gente entende que os valores que são intrínsecos, eles precisam estar vivos dentro das empresas, que eu acho que vocês trazem muito bem isso, né? A gente para, sem romantizar, tá? Não estou romantizando, mas assim, eu só consegui criar um time grande e um time que faturava muito, de um monte de estagiário, porque eu sempre fui uma pessoa muito empática. Eu não tive medo de dividir conhecimento, eu tinha uma escuta muito ativa. E isso a máquina não faz. Então, assim, para quem está com medo, não tenha medo. E eu acho que você traz muito bem, você provoca muito bem isso. A gente só tem medo do desconhecido. Então, vá conhecer, não é, Cru? Eu acho que, assim, tenta entender. E, de novo, assim, não é só rede social. Tem um monte de ferramentas, né? Assim, tem tantas ferramentas. Traz um pouco para mim, assim. Tem todos os tipos. É interessante. É legal a gente saber. Existe uma coisa que é a tecnologia e depois existem produtos que utilizam dessas tecnologias. O mundo hoje, se olhar mercado, está vendo talvez a maior corrida do ouro de produto digital. Então, os produtos digitais, os softwares, os utilitários, está vendo uma corrida imensa das big techs e as novas AI techs. Então, tem uma disputa muito grande de quem vai vencer essa camada de uso. Será que a gente vai entrar no e-commerce? Ou será que eu vou pedir para um negócio e vai virar um agente e ele vai pedir tudo? A gente chama hoje de agente e-commerce, o comércio dos agentes. Será que a minha área de vendas da minha empresa tem que atender um humano que entra aqui, ou eu tenho que botar um agente porque o comprador é uma outra empresa que tem um agente, então é o agente dele comprando do meu agente e negociando. Então tem um monte de ideias
em volta, talvez, desse mundo de tecnologia e de produtos e é impressionante, assim, eu uso todos porque eu quero aprender, que eu quero entender. Eu acho que é a maior corrida do ouro do mundo, é a maior corrida do ouro do mundo de tecnologia. Nunca o mundo de tecnologia esteve tão afoito assim com o que está acontecendo. Os investimentos em inteligência artificial são assim impressionantes, porque a lógica do mundo tech é que quem perder esta corrida perde tudo. Então tem muita voracidade hoje para tentar encontrar. Então é uma disputa muito grande para entender quais são as ferramentas, tecnologias. E você falou do medo, eu acho que a gente tem que ter senso crítico elevado. Sim, perfeito. Por isso que entender fundamentos melhor de que ler. Se a gente ficar só lendo notícias da moda, a gente vai cansar. Perfeito. A gente vai burnoutar, tu vai ter ansiedade, você acha que todo mundo sabe tudo, você não sabe nada, todo mundo tá fazendo tudo, você não tá fazendo nada, e eu acho que não é assim. Sim. Quando você entende os fundamentos, você entende que o mundo não anda tão maluco e tão rápido. Ok? Legal. Sim, você saca um pouco mais em câmara lenta tudo que tá acontecendo. Então essa é uma das... assim, eu volto no princípio humano de novo, porque quando você falou do livro, esse livro ele foi reeditado agora e já está na lista dos mais vendidos do Brasil. Olha que legal. Ontem eu recebi a lista lá, mas o que aconteceu? Esse é um livro que chama Organizações Infinitas, porque dentro da Startse a gente já provocava, inverta sempre, a gente provocava assim, uma das melhores maneiras contraintuitivas de gerar resultado agora na minha empresa é olhar longe. Isso é contraintuitivo, que tá todo mundo na pressa para bater a meta da semana, a meta do mês, a meta daquilo, não dorme direito, aí tu entra naquele loop maluco. E a gente começou a inverter, dizendo assim, é contraintuitivo, mas olhar longe, ter propósito, cuidar das pessoas, isso cria um valor. Porque do que adianta eu bater a meta de 2025 e destruir a minha empresa? Certo? Assim, Perfeito. Então, esse tom do vamos, alta performance, e na nossa consciência, ficar falando só do PDCA, do VPL, do não sei o quê, cara, já foi. Ninguém precisa muita conversa para falar disso. Então, a gente chamava de farol alto. Então, para a gente era o seguinte, organizações infinitas, era um termo que a gente cunhou lá dentro para dizer perpetuidade. Legal. Então, a gente dizia o seguinte, o negócio tem que ter muito mais valor do que o que ele serve para mim. Então, ele é um legado. Ele é um legado social, ele é um legado. Então, essa cabeça de olhar distante, de ter um propósito de verdade, de trazer coisas, e as pessoas não se dão conta mais, né? Mas a gente vai morrer. Certo? A gente vai morrer. E daí, quando você morrer, você vai pensar o quê? Então, e tem que cuidar para não ser um papo que nem sustentabilidade. Parece que é uma conversa. Não, é um papo reto de negócio. Mas você está falando, e assim, eu trabalhei nas maiores empresas de varejo do Brasil, de moda, né? E assim, é gritante a diferença aonde a gente tinha uma cultura que só tinha fundos por trás, que só queriam resultado, que PI ou que é o que você trouxe, e a cultura de quem tinha os sócios fundadores ainda muito presentes, e até assim, e olhando para, é o que você falou, cuidando do ser humano que está ali atrás. E é impressionante, assim, a que olhava só resultado, caiu de 5 bi de faturamento para 2 e a outra só cresceu. Por quê? Porque uma empresa é feita de humanos. Então, a cultura... As pessoas acham que cultura é branding. É aquilo que você mostra para fora. E, na verdade, a cultura começa dentro. Quem vai levantar a bandeira da tua empresa é a pessoa que está lá dentro, está sendo curada e cuidada. Então, empresas que curam, eu acredito em empresas que curam, porque às vezes essa pessoa, todo ser humano tem um sonho. E toda empresa também nasceu de um sonho. Então, quando você entende isso e você consegue ser a ponte para ajudar essa pessoa também a conquistar o sonho dela, ela também está ajudando você a construir o seu. E aqui eu não estou falando de um lugar holístico, vibe goods. Não é isso, é verdade. E assim você consegue entregar mais resultado.
Porque, de novo, é o que você falou, ferramentas para medir tudo isso e os dados, você já tem. Agora, se você não for um líder que olha lá na frente, né, você não consegue levar a tua empresa, você fica olhando para o concorrente do lado. Quando a gente viu o livro do Simon, O Jogo Infinito. que ele falava o jogo infinito, eu falei assim, infinito, a gente usa infinito aqui dentro. Que Daí o Júnior, lá, ele é muito perspicaz, ele disse, cara, organizações infinitas, a gente tinha que escrever um livro. Tá, foi assim que nasceu. Eu e imaginei. é curioso, porque foi lá na pandemia, até hoje tem notícia, é o primeiro livro do mundo que tem um prefácio escrito por AI. Que legal. Porque era o GPT, eu brincava com o GPT-2, GPT-3, antes de virar chat GPT. Sim. Então, hoje é muito curioso de lembrar dessa história. A gente estava se divertindo na época, na verdade. Isso. Mas, e hoje o Jogo Infinito define melhor, brasileiro que gosta de futebol. O presidente do clube, o Jogo Finito, é que ele é campeão esse ano. Boa. O Jogo Infinito, que ele quebra o clube para as próximas 22 décadas. Entendeu? A diferença é que a vitória a qualquer preço, ela é irresponsável, ela não é vitória. Porque o cara que diz assim, o cara venceu, não existe venceu, não existe sucesso, existe sucessando, assim, é gerúndio. Lindo. Isso não é, você não vai marcar a data do sucesso, que nem futuro. Quando é que é o futuro? Futuro, um minuto depois tem futuro mais 1. Futuro mais 2, futuro mais 3. Então, quando a gente rotula sucesso, tem que cuidar. É sucessando. Então, o infinito, ele propõe essa cabeça meio de infinitude, assim. Sempre tem. Até depois que eu não estiver mais aqui. Então, isso deveria criar uma excepcional motivação e cuidar da vida das pessoas e dos negócios e empresas que não têm propósito, que é verdadeiro e não uma frase não frase brilhante. Estampada na parede, né? Aquelas empresas que você chega, tem na parede assim, mas eu trabalhei em uma que todo começo de reunião poderia ser um all hands para 5.000 pessoas e poderia ser uma reunião dos executivos, se leva-os ali, tinha que falar o propósito da empresa e tinha que viver esse propósito. Então, assim, são as virtudes. E você só consegue viver aquilo se você tem, se isso bate dentro de você também. Legal. Você falou uma coisa que é a diferença talvez de princípios e virtudes. Em cultura, é muito comum a gente manifestar isso em frases, slogans e tal. Na Startse, nós temos 5 frases que buscam ser... Eu me lembro que a gente chegou numa lista de 25, dizendo, não dá pra ser 25, vamos zipar para 5, tá? Mas eram maneiras de dizer assim, traços da nossa cultura ou princípios e tal. Aí eu li no Bushido japonês que existe uma diferença de princípios e virtudes. Princípios é uma ambição, assim, um desejo. E virtude é o que você é. Então, eu reconheço que, por exemplo, na Startse, nós temos aquilo, mas não necessariamente ainda são virtudes. São princípios. Você precisa trabalhar muito para desenvolver, para sustentar aquelas virtudes. Um princípio se tornar virtude, talvez o grande desafio das empresas. Elas escrevem traços de princípios, mas eles ainda não se tornaram virtudes. Perfeito. Então, eu acho que esse é o grande desafio de liderança, fazer aquilo, a gente se reconhecer como virtude de fato. Sim, e assim, o que eu hoje enxergo, olhando para tudo isso, é assim, como que as pessoas hoje, com tantas essas ferramentas, tudo isso que chega o que você precisa. Eu acho que nós tivemos uma época que fomos desmembrados. Então, assim, o executivo não podia falar de espiritualidade e nem de emoção. E hoje a gente vem falando, inclusive, acho que vocês trazem isso também no livro, não de espiritualidade, mas de inteligência emocional. E hoje a gente vem falando que sem isso, sem você ser por inteiro, você não consegue ter virtude. Então, muito do que eu trabalho dentro das empresas, com executivos, eu sinto essa dor do desmembramento, né? Então, assim, a inteligência artificial e a tecnologia, ela não corrompe nada. A partir do momento que você tem bagagem, que você tem repertório para entender o que é um barulho e o que é real.
Porque é o que você falou, se você só fica vendo aquela notícia, você começa a ter medo e a capacidade de você também... eu recebo, às vezes, minha mãe me manda um monte de coisa, eu falo, Jesus amado, mãe, você sabe o que você tá mandando? Por quê? Porque hoje com as redes sociais, você só põe o aviãozinho, você às vezes não leu. Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos que é muito importante a gente voltar lá atrás naquilo que a gente está falando da educação, de você trazer a curiosidade para as crianças, para que elas tenham discernimento do que elas estão lendo, do que elas estão acessando. Porque tem algo que você traz que eu acho muito legal, que é assim, não é a IA, não é a tecnologia que é ruim, é a pessoa por trás ali, né? Eu acho que você traz isso muito bem. Eu tento puxar a responsabilidade que você falou antes, assim. Eu me lembro, e as redes sociais, elas viciam, e agora eu acho que a gente tá muito fácil hoje criar informação sintética. Esse podcast aqui, somos nós mesmos, viu? Sim, olha só. Aí, mas, o que a gente precisa entender é que se a geração de conteúdo fica tão sintético, ele vai perder valor, assim... Sabe, ele não... Então, as pessoas, eu acho que elas vão fazer uma volta de... Porque tudo que tem demais, ele meio perde valor, assim. Então, ele é excesso. Tudo que é abundante, o custo unitário desaba, assim. Então, não tem valor. Então, talvez as redes sociais criem um próprio processo de autofagia, assim. Que elas vão precisar se reinventar nesse aspecto. E outra coisa que é muito forte, que todos nós precisamos entender o que é uma informação sintética. É muito fácil ludibriar, enganar as pessoas, vamos dizer assim. Então, por isso que todo mundo deveria aprender muito mais. E eu trago como responsabilidade, eu brinco falando sério, que o meu filho hoje tem 22 anos, mas quando ele era o Dudu, eu me lembro muitas vezes de ir para o restaurante e tacar a galinha pintadinha pra ele. Eu escutei você falando isso e eu comecei a rir, porque eu já passei por isso. Pô, eu dei muita galinha pintadinha pro Dudu, pra eu e a Karina, minha mulher, poder a gente conversar, tomar um vinho, conversar e tal. Então, eu não vou terceirizar a culpa pra galinha pintadinha. Eu vou assumir aqui que eu não dei a atenção. Então, ninguém de nós aqui, os adultos aqui, ninguém... Fica uma provocação. Também. Vai poder dizer que o filho usou a calculadora, que usou o chat GPT, é porque a gente não estava lá com eles. Exato, perfeito. E porque às vezes a gente está tanto na produtividade e queimando que a gente não tem tempo para a vida. E a vida passa. Dudu tá com 22 anos agora. Sei bem como é isso. Então, assim, a gente precisa criar máquinas para fazer coisas para que a gente possa viver de novo. Eu acho que essa é a lógica natural aqui do que me anima. Você sabe que a gente estava conversando lá fora rapidinho, né? E eu falei para você que eu morei minha vida toda em São Paulo, vivi no mundo, na verdade, já morei fora 2 vezes, que nem você, ia para a China, viajei muito a trabalho, amo, não estou aqui, é o que eu falo. Eu tenho uma autorresponsabilidade gigante, eu acho que a visão sistêmica me trouxe muito isso. Mas hoje eu moro na praia, moro assim, durmo com o barulho do mar. E eu fiz isso pelos meus filhos, porque a tecnologia está aí, independente de onde você esteja, mas colocar o pé na terra, andar de bicicleta e colher a frutinha ali, eles vão amadurecer o cérebro deles, né? Assim, o conhecimento, a busca muito mais, eu acredito, né, do que na loucura do dia a dia, tentando ter informação atrás de informação. Porque informação sempre vai ter. Então, eu sou a louca do livro. A minha casa tem muito livro. Eu amo ler, eu gosto de ler. E eu encho muito o saco deles, assim, porque, assim, tem que ler. Tem que ler. Porque, assim, você precisa aprofundar o que você falou. Quando você traz profundidade do conhecimento, nada te assusta. Porque a gente está aqui para viver uma vida. E eu acho que isso você traz muito, né? Que, assim, existem os processos, existe a tecnologia, existe. Mas existe o ser humano por trás. Então, isso, para mim, é o fundamental. Não, muito legal. Sabe, você fala... Sabe como é que um nerd... Eu escuto você falando. Quando os seus filhos estão na praia, eles... A coleta de dados deles é brutal. Sim. Porque você não consegue nem descrever por que você sentiu aquilo. Eu acho que eu ler um livro, sentado na minha sala, em Pinheiros, o cimentão aqui de São Paulo, e sentar ele escutando o barulho de mar, não é o mesmo livro. Sim.
A capacidade que a gente tem de perceber... Um cientista agora disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, uma criança de 4 anos, considerando que ela ficou acordada e dormindo, ela capturou mais dados na visão, apenas na visão, ok? Se eu calculasse, mais dados do que se usou para treinar todo o GPT-4. Isso quer dizer que o ser humano, ele é um fenomenal capturador de dados. É que às vezes a gente não consegue. Tem mais luz aqui nesse ambiente que a gente consegue descrever. Perfeito, certo? sim. Tem mais som aqui do que a gente consegue escutar, por isso que o cachorrinho já correu. Então, o mundo, a gente tem uma capacidade de processar muito que a gente não consegue nem explicar. E isso nos transforma nessa coisa muito humana. Por isso que eu acho inteligência artificial não tem nada de inteligente. Tá, entendeu? Muito bom. Eu acho que assim, de inteligente mesmo ainda tem muito pouco, perto do que a gente é capaz e, sei lá, você sabe somos que bichos diferentes. Você estava falando e assim, hoje o que a gente precisa é trazer consciência. A consciência, né? E muito se fala. Então, assim, eu venho de 10 em 10 dias, estou em São Paulo e não mudou. Mas se eu posso oferecer isso, é o que eu falo, assim, um arrepio não mente. A sensibilidade, né, do nosso corpo, do nosso sentir, isso a gente não vai perder nunca, somos seres humanos. Então, nada melhor do que estar com uma pessoa que fundou a maior escola, né, que é um dos, né, participantes ali da fundação, dessa organização que traz esse conhecimento, falando de humanização. Olha que bonito isso, né? Eu acho que você nem imaginava que a gente ia falar disso. Não, eu não me sinto nem muito treinado, mas no final é muito intuitivo isso, sim. No final de contas, assim, o que a gente está fazendo aqui? Sabe, exatamente. Assim, às vezes esquece de fazer a pergunta mais óbvia de todas. Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? E isso, na verdade, é refletir mais e... eu adoro princípios fundamentais, a gente chama em inglês First Principles. Isso. Quando as coisas ficaram muito complicadas, volta no princípio. Sim. E você vai ver que a resposta ela não é tão complexa assim. Eu ia até te pedir para a gente finalizar. Tá acabando, eu nem acreditei, passou muito rápido. Mas assim, se você tivesse que dar um conselho para as pessoas hoje, assim, não sei nem quantos mil cursos tem na Startse, né? Mas assim, de todas essas informações, qual conselho você daria para que as pessoas não percam esse trem para o futuro? Ah, legal. Eu acho que se torne mais... Eu acho que tem que ter uma certa humildade corajosa agora, de quem descobre, certo? Ninguém sabe sobre inteligência artificial. Coloca isso assim. É um escopo tão grande, tão amplo, que não existe como ninguém dizer hoje que eu aprendi IA. Assim, não existe o aprendi IA. Nem existe o implantei IA. Pensa assim, eu agora dizer, é mais plural... as IAs do que a IA, e é mais gerúndio, é mais aprendendo, implantando, descobrindo, ok? Mas tem que ter uma certa curiosidade, essa humildade corajosa, como eu chamo, é o seguinte, isso é divertido demais. Divirta-se aprendendo. Estudar é um trauma de todos. Estudar é chato, aprender é bom demais. Eu adoro estudar, gente, sou curiosa. Aprender e descobrir, que é a revelação, né? Então, eu acho que aproveite esse momento mágico que a humanidade está vivendo e veja com bons olhos. E se nós aqui, as pessoas de bem, a gente aprender muito, a gente vai evitar que as pessoas outras criem danos. Perfeito. Entendeu? Então, é mais uma convocação a todos nós de viver com isso. Se você vive com crianças, jovens e está aflito com isso, participe mais. Você vai aprender com eles e vai orientá-los. Se você é um profissional de mercado, entenda que todas as transformações... É muito difícil imaginar uma área que essa onda de IA não vai impactar. Uma função, processo... Assim, é óbvio que é uma tecnologia de propósito geral. Então, ela tende a invadir tudo. Então, abrace, certo? Se você é um empresário, um investidor, observe além do óbvio. Perfeito. Ok? Não pense em IA, pense na implicação. Pense na implicação da implicação. Não pense na ferramenta, pense no sistema. Perfeito. Porque olha só, no mundo digital, Spotify, Netflix, que a gente adora fazer, eles não teriam se desenvolvido se não fosse uma tecnologia anterior, que é a tecnologia de nuvem, da Amazon. Então, sempre existe essa possibilidade de subir nos ombros dos gigantes.
Se não, por exemplo, a Blockbuster, né? Essa história já é tão antiga, mas ela podia ter comprado aquela empresinha ali, né? Que é a Netflix hoje. Então, assim, se o líder ele tá tão corrompido ali, olhando, né, muito para baixo e não tá olhando para o horizonte, ele perde essa oportunidade que é o que você Então eu tá vou dizer assim, falando. se tem jovens assistindo aqui, ó, curtam mais seus coroas e escutem o que eles têm para falar para vocês, que é importante. E para quem já é mais coroa, eu acho que fica aquela frase que é muito boa, que o sucesso é um péssimo professor. Muito obrigado, Tá Cruel. bom, vai ser com Foi muito prazer. muito, muito, muito especial. Adorei. Que seja o primeiro de muitos. Eu também obrigado pelo convite. Espero a gente ter bagunçado um pouco da cabeça e criado um pouco mais de alívio nas pessoas dentro desse mundo. Tenho certeza que a Vamos gente nos fez divertir. isso. Vamos nos divertir. Muito obrigada.